O milionário zombou da funcionária, mas a surpresa da mendiga deixou todos em choque. Júlia era uma sombra no mundo brilhante da tecnologia. Todos a conheciam, mas poucos notavam a presença dela. Com roupas discretas, cabelos presos e um sorriso tímido, ela era a assistente que garantia que tudo funcionasse na empresa, mas que nunca recebia uma palavra de reconhecimento. Seu dia a dia era uma repetição sem fim de tarefas: organizar reuniões, preparar informes, cuidar da agenda dos executivos. Um ciclo vicioso que a deixava apreensiva, como um pássaro preso em uma lápide de vidro. Mas tudo isso mudou com a chegada de Vinícius, o milionário arrogante. Um homem que caminhava com a confiança de quem possui o mundo nas mãos. Seu sorriso era um desafio e seus olhos uma ameaça. Em um evento glamouroso, ele a convidou de forma irônica. Júlia, você deveria realmente aparecer. A festa não será a mesma sem você. Todos riram, já imaginando quanto seria vergonhoso vê-la ali, em Mema. No dia da festa, Júlia decidiu surpreender. Vestia um vestido deslumbrante, um tom de azul profundo que contrastava com sua palidez habitual. O cabelo solto, com ondas suaves, moldava seu rosto de um jeito que ela nunca havia imaginado. Quando entrou no salão, as conversas cessaram. Os olhares que antes passavam por ela agora estavam fixos, estupefatos. Vinícius, por sua vez, arregalou os olhos, não acreditando que a funcionária invisível tivesse se transformado na estrela do evento. Mas a alegria de Júlia foi eclipsada por Roberta, uma colega cheia de ambição e malícia. Com sussurros venenosos, começou a disseminar rumores a respeito dela. Olhe para a mendiga. Um vestido não pode mudar quem ela realmente é. O veneno escorria de seus lábios como um rio poluído. Júlia sentiu o coração acelerar. Seria aquele o momento de voltar para a sombra? Mas não. Sua coragem gritava mais alto. Durante a festa, um pendrive caiu do bolso de Roberta e Júlia, sem hesitar, apanhou-o. Ao ficar sozinha em um canto, ela olhou para o pequeno objeto em suas mãos e pensou: isso pode ser a prova para desmascarar a traição de Roberta. Um dilema pesado, como um fardo que poderia mudar tudo. Ela poderia se defender e, quem sabe, conquistar o respeito que sempre desejou. Ou poderia deixar tudo como estava, continuar na sombra e evitar o conflito. Mas esse não era mais quem ela queria ser. Na reunião seguinte, com todos os olhares aguardando o que Júlia diria, ela enfrentou Roberta. A tensão cortante quase era palpável. Com cada palavra, desmantelou os planos malignos da colega e, para sua própria surpresa, conquistou não apenas o respeito, mas um lugar mais firme daquela sociedade. O silêncio que se fez na sala era de espanto, mas também de admiração. No entanto, a batalha estava longe de ser vencida. Roberta, agora desmascarada, teve que lidar com seu destino. O que seria? Ao deixar a festa, a sensação de liberdade preenchia seu peito, mas as inseguranças do futuro a assombravam. E as vidas de Júlia e Vinícius, agora cruzadas, estavam prestes a seguir por caminhos inesperados. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os ecos da festa ainda reverberavam na mente de Júlia enquanto ela deixava o salão. Uma nova confiança pulsava dentro dela, mas a liberdade parecia fraca. A música parou abruptamente. As luzes piscaram e um alvoroço começou na multidão. Júlia se virou, o coração disparado, e viu Vinícius, pálido como um fantasma. Ele estava parado, com as mãos nas costas, como se tentasse esconder algo. Júlia! Ele gritou, sua voz transbordando urgência. Vem aqui! O medo tomou conta dela. O que seria?
O olhar da multidão agora estava fixo neles. Um círculo se formou ao redor de Vinícius, e Júlia sentiu o suor frio escorrer pela sua testa. Com um passo hesitante, avançou até ele. "O que aconteceu?" perguntou, mantendo a insegurança disfarçada. Eu preciso que você veja isso", ele balbuciou, puxando um papel dobrado do bolso. Seus dedos tremiam. "É sobre Roberta." Enquanto ele passava o papel para Júlia, seu coração parecia querer escapar do peito. Rapidamente, ela abriu o documento e leu. Eram transcrições de mensagens de texto entre Roberta e um desconhecido. Mensagens que revelavam um plano maligno muito mais profundo do que ela imaginara. "A assistente nunca vai perceber", dizia uma delas. "Vamos tirar Júlia da jogada de uma vez por todas." Os olhos de Júlia se arregalaram. A traição era ainda maior do que ela tinha percebido. Roberta estava manipulando a situação, criando intrigas, e a mensagem deixava claro que essa era apenas uma parte de um esquema muito maior. Ela leu outra linha, suas mãos tremiam. É hora de a mendiga voltar para seu lugar. O golpe atingiu seu peito como um soco. No fundo, ela sabia que a rivalidade com Roberta era apenas o começo. "Vinícius, isso é grave!" exclamou Júlia enquanto a multidão murmurava ao redor. Ela planejava algo muito mais sombrio. "Ela não é quem você pensa que é", Vinícius continuou, agora parecendo mais pálido. "Meu pai, ele sempre falou de um grande segredo que envolve a família de Roberta e a sua. Eu não sabia do que se tratava, mas agora entendi que ela tem um plano. Não é só sobre você ou a empresa." Essas palavras a atingiram como um raio. O que Vinícius estava tentando dizer? Um segredo? Que tipo de segredo? O mundo parecia desmoronar ao seu redor. "Um segredo que, se for revelado, pode mudar tudo", Vinícius respondeu, mas não teve tempo de se explicar. De repente, um grito cortou o ar, ecoando do fundo da sala. "Socorro! Alguém, me ajudem!" Todos voltaram a atenção para a origem do grito e viram Roberta, caída no chão, com uma expressão de dor e desespero. O pânico tomou conta da festa. Júlia sentiu um aperto no coração. Que tipo de jogo estava sendo jogado ali? A mulher que sempre a menosprezou estava agora totalmente vulnerável. Mas a situação parecia muito mais complicada do que ela poderia imaginar. "Vá, você precisa ajudar ela." Vinícius empurrou Júlia em direção a Roberta. Mas o que ela deveria fazer? A rival que sempre havia tentado derrubá-la estava agora em apuros. E um último pensamento atravessou. E se tudo isso for parte do plano de Roberta? Júlia hesitou, olhando entre Vinícius e Roberta. Tudo o que sabia, tudo o que acreditava, poderia estar prestes a desmoronar. A verdadeira natureza das pessoas ao seu redor estava se revelando. E no meio de tudo isso, ela se viu presa em um emaranhado de traições e segredos que poderia mudar seu destino para sempre. A confusão na festa tomou conta do ambiente. Todos olhavam para Roberta, caída no chão, e Júlia sentia o coração disparar. O medo a paralisava por um instante. Vinícius a pressionava, e ela queria correr, mas não conseguia desviar o olhar daquela mulher agora vulnerável. Júlia hesitou. A rival, que sempre a humilhou, estava em perigo. Deveria ajudá-la, mas algo na intensidade do momento tirava seu fôlego. "Me ajuda!" Roberta gritou com dor, os olhos arregalados, cercada por rostos preocupados. Júlia se viu diante de um dilema moral. Deveria deixar Roberta sofrer pelas traições do passado? Os murmúrios da multidão aumentavam. Olhares desconfiados, pessoas sussurrando. O que ela faria? O que as pessoas esperavam que ela fizesse? "Júlia, se não for você, quem vai ajudar?" Vinícius insistiu, sua voz desesperada. "Ela precisa de você agora." Por um momento, Júlia se lembrou de todas as vezes que Roberta a menosprezou, das palavras cruéis que a feriram. E ainda assim, ela não conseguiu deixar uma pessoa em apuros. Com o coração acelerado e a mão trêmula, Júlia se aproximou. "O que aconteceu?" perguntou, agachando-se ao lado de Roberta. Meu pé." Roberta gaguejou, uma expressão de dor misturada com desprezo. Era evidente que estava em choque. Eu caí." Os olhares ao redor se tornaram ainda mais intensos. Júlia olhou para Vinícius, que estava tão pálido quanto antes. "Você tem que fazer algo", ele exclamou, enquanto chamava ajuda. Mas antes que alguém pudesse se mover,
A atmosfera mudou completamente. Um homem alto, de aparência séria, surgiu ao lado da multidão. Tinha um ar de autoridade que calou as inquietações. "Precisamos de espaço", ele ordenou. Era um segurança, e sua presença fazia o pânico se dissipar rapidamente. "Afaste-se." O homem olhou para Roberta e então a identificou. "Você precisa ir ao hospital", disse, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. O que aconteceu a seguir foi um choque absoluto. O olhar de Roberta se transformou. "Não, não quero que você me ajude", ela gritou, mas a própria dor limitava sua resistência. "Me deixe em paz." A multidão balançou a cabeça. Júlia sentiu a tensão na sala aumentar. Algo estava errado. E quando o segurança a ajudou a levantar, uma expressão de alívio e medo apareceu no rosto de Roberta. "Você não pode me levar. Eu não quero." E aí, como se fosse uma cena de filme, ela desmaiou. O silêncio dominou o salão. Todos olharam para Roberta, agora inerte. E foi neste momento que algo mudaria tudo. O segurança olhou para Vinícius e com autoridade disse: "Precisamos de vocês na sala de conferências agora." "Por quê?" Júlia perguntou, mas a resposta que ouviu a abalou. Porque Roberta estava trabalhando para um grupo que está interessado em descobrir o segredo da sua família. Júlia, o que ela fez foi mais do que apenas uma rivalidade. Foi uma traição a um nível que você não consegue imaginar. As palavras ecoaram na cabeça de Júlia como um sino. Sua respiração prendeu na garganta. O segredo da família? O que isso significava? O que Roberta realmente sabia? Vinícius, claramente chocado, olhou nos olhos de Júlia, como se essa informação o deixasse tão assustado quanto ela. As reações da multidão tornaram-se ainda mais intensas. Olhares reprovadores, sussurros nervosos. O que estava acontecendo? Júlia sentiu um frio percorrer sua espinha. O que mais ela não sabia? "Precisamos ir agora!" O segurança insistiu. Vinícius a puxou pela mão. E eles se afastaram. Júlia não sabia se deveria se preocupar com Roberta ou se concentrar na revelação aterradora que mudaria tudo. Um ditado famoso ecoou em sua mente: "A realidade é mais estranha que a ficção." E definitivamente, aquela noite era apenas o começo de algo muito maior. A pressão na sala de conferências era quase insuportável. Júlia sentia seu coração disparar enquanto Vinícius segurava sua mão como se pudesse protegê-la de tudo o que estava acontecendo. A revelação do segurança ainda ecoava em sua mente. Um segredo da família? O que isso significava? E quem era Roberta de verdade? Quando entraram na sala, os rostos estavam tensos. Todos aguardavam a continuação da história, o desfecho daquele mistério. O segurança trancou a porta, criando uma barreira entre eles e a festa, mas ao mesmo tempo sentiu-se isolado, cada respiração soando estranha e distante. "Precisamos ser rápidos", ele disse, olhando para Júlia e Vinícius. Roberta não estava sozinha. O que ela escondeu pode ser muito mais perigoso do que vocês imaginam. Júlia puxou ar com força, tentando processar essa nova realidade. "O que você quer dizer com isso?" "Ela faz parte de uma organização que busca derrubar empresários proeminentes com segredos no passado. E eu tenho razões para acreditar que seu passado é mais turbulento do que parece. O que você não sabe é que sua família pode estar envolvida de alguma forma. Existe um elo direto entre vocês e o que está acontecendo." As palavras dele eram um soco no estômago. A ideia de sua família estar ligada a algo tão sinistro a fez sentir um frio na espinha. "Não pode ser verdade." "Eu não..." Vinícius interrompeu, sua voz firme. "Precisamos entender a gravidade. Essa informação pode colocar suas vidas em risco, Júlia. Não é só uma questão de rivalidade agora." O som de vidro quebrando veio do corredor, interrompendo seus pensamentos. Júlia se virou, o medo pintando seu rosto. O que foi isso? O segurança se aproximou da porta, colocando a mão na arma que estava na cintura. "Fiquem aqui, eu vou checar." Ele saiu rapidamente, e o silêncio na sala se tornou palpável. Cada segundo se arrastava como uma eternidade.
Júlia e Vinícius trocaram olhares apreensivos, sem saber o que esperar. Então, um grito cortou o ar. Socorro! Me ajudem! Era a voz de Roberta. Uma corrente elétrica percorreu o corpo de Júlia. Todos os sentimentos conflituosos que ela tinha sobre ela desmoronaram diante da urgência do chamado. Precisamos ajudá-la, gritou Júlia. Você tá louca? Ela era sua inimiga. Vinícius protestou desolado. Mas ela tá em perigo. O que se eu estiver errada? E se ela realmente precisar de ajuda? A adrenalina a envolveu. Aquela parte dela, que sempre foi vista como frágil, estava gritando para ser ouvida. Antes que pudesse tomar uma ação, o segurança retornou, pálido, com uma expressão que parecia ter visto um fantasma. Vocês precisam sair agora. Roberta não estava apenas agindo sozinha. Ele hesitou, como se as palavras o tivessem traído. Todos os olhares estavam fixos nele. Ela revelou que tem uma conexão direta com uma pessoa que é da sua família, Júlia. E essa pessoa está aqui, na festa. A tensão se acumulou, formando um nó apertado. A revelação quase a fez desmoronar. O que você está dizendo? O seu pai, Júlia. Ele está envolvido. E Roberta, ela estava manipulando tudo. Ela pode até ser uma peça-chave em um jogo muito maior, mas não é só isso. Antes que pudesse compreender a gravidade da situação, as luzes do salão piscavam e a festa inteira foi colocada em alerta. Barulhos de gritos e empurrões começaram a ecoar do outro lado da porta. Precisamos ir agora, ou poderemos nos meter em algo que não conseguimos controlar. O tom do segurança mudou, de confiante para assustado. Ele gesticulou urgentemente, tentando contê-los. Júlia sentiu o chão se abrir sob seus pés, a realidade mudando à sua volta como um furacão. Sua família, Roberta, todos estavam ligados por um fio invisível e a verdade estava prestes a ser exposta. A ideia de confrontar o que quer que estivesse em jogo a aterrorizava. Poderia confiar em alguém? Vinícius, agora olhando nos olhos dela, parecia perder a segurança que sempre teve. Júlia, o que vamos fazer? Onde você está disposta a ir? Ela sabia que a resposta que encontraria dentro de si mudaria tudo. Mas antes que pudesse escolher seu próximo passo, um estrondo alto ecoou e a porta da sala se abriu de uma vez. Parem! Ninguém pode sair agora! Uma figura imponente se destacou na porta, e Júlia sentiu um frio na barriga. Era um conhecido do passado, um homem que nunca deveria estar ali, e a presença dele, tudo mudava de novo. A verdade estava prestes a desvendar velhos segredos que poderiam destruir tudo o que conhecia. A presença imponente na porta parecia engolir todo o ar da sala. Júlia congelou, seu coração martelando. O homem era Fernando, um ex-parceiro de negócios de seu pai. Ele sempre era envolto em mistérios e agora estava ali, como uma sombra do passado. Fernando, o que você está fazendo aqui? Vinícius questionou, dando um passo à frente, como se pudesse proteger Júlia de qualquer forma de perigo. A expressão de Fernando era séria, mas uma centelha de malícia o acompanhava. Não tô aqui para dar explicações, Vinícius. Tô aqui para levar Júlia comigo. Os olhos de Júlia se arregalaram. O que ele queria? Por que a estava ameaçando? Assim que Roberta caiu, percebi que havia um jeito de resolver tudo. O segredo, eu sabia que não poderia esperar. O que existe entre sua família e a minha é mais complicado do que você imagina, Júlia. Ele olhou diretamente para ela, como se estivesse contando um segredo, um ângulo que ninguém tinha revelado antes. Fiz segredo, Fernando. Júlia estava à beira de um colapso. O torpor que a dominava se transformou em uma onda de luta. O que você quer dizer? A voz dele era calma, quase sedutora. A conexão que seus pais têm com a minha família não é só uma questão de negócios, Júlia. É pessoal e profundo. E Roberta ganhou acesso a informações que nunca deveriam ter sido reveladas. Você está mentindo, Vinícius gritou, a frustração estampada em seu rosto. Você não pode levar Júlia. Uma gargalhada ecoou por toda a sala, intensa e penetrante. Ah, Vinícius, você não entende. Já é tarde demais para isso.
Roberta se envolveu profundamente. Muita gente está em perigo e o jogo está apenas começando. Então o barulho cresceu novamente do lado de fora. As luzes tremulavam. O pânico era palpável. De repente, um outro grito ressoou. Uma figura emergiu no corredor, arrastando-se obstinadamente, em um estado de desespero. Era Roberta. Júlia, não confie nele. Ele não é quem você pensa que é. Roberta implorou, ofegante e assustadora. Fernando, ele está tentando. Mas a frase dela foi cortada por uma série de disparos que ecoaram no ar. O som do vidro estourando fez Júlia gritar. As luzes piscaram e tudo ficou ainda mais caótico. As pessoas na festa se aglomeraram, algumas gritando, outras empurrando-se para sair, o pânico se espalhando como fogo. Não, não, não! Gritou Júlia, sem conseguir processar tudo. O que estava acontecendo? Qual era a verdade? As conexões que tanto a intrigaram agora estavam tomando um rumo perigoso e mortal. Precisamos ir, Fernando gritou. Mas o que ele realmente pretendia? Júlia tinha um impulso irresistível de permanecer, de encontrar um sentido em tudo. Mas a segurança ameaçada e a revelação diante de si a deixaram confusa e angustiada. Júlia, confia em mim. Saia de perto dele. Roberta continuou. O desespero em seus olhos era enviador, mas a adrenalina em seu corpo dizia para agir de outra maneira. Afinal, Fernando tinha sido sempre uma figura enigmática, e talvez houvesse uma verdade escondida ali. Naquele exato momento, algo estourou atrás deles, e o ambiente se encheu de fumaça. O caos tomou conta. As pessoas corriam, algumas caíam. Júlia sentiu o pânico crescendo. Um nó na garganta. Ela olhou para Vinícius, que estava tão perdido quanto ela. Os olhares se cruzaram e uma única pergunta pairou no ar. Quem realmente era o inimigo? Suspensa entre salvador e condenador, entre escolhas e consequências, ela decidiu. Vamos! Gritou de repente, pegando a mão de Vinícius e puxando-o, mesmo sem saber para onde estava indo. Fernando poderia ser uma ameaça, mas Roberta também. Qualquer um deles poderia ser um traidor. O futuro estava emaranhado. E só uma verdade era clara. A vida de Júlia nunca mais seria a mesma. Assim que ela e Vinícius começaram a se afastar, a única coisa que passou por sua mente foi de quem ela realmente poderia confiar. E o que aconteceria quando tudo viesse à tona? A pressa dominava, enquanto Júlia puxava Vinícius pela mão, caminhando rapidamente em direção à saída da sala. O barulho da festa se tornava cada vez mais distante, mas o medo de Fernando ainda a seguia, como uma sombra tensa em seu pensamento. No entanto, algo dentro dela, um instinto inexplicável, a impediu de cruzar a porta. Júlia, não podemos ficar aqui! Vinícius implorava, mas seus olhos estavam fixos na figura agora colapsada de Roberta atrás deles. A rival, que sempre a incomodara, agora estava vulnerável no chão, unida a uma situação que parecia surreal. Espere, Júlia disse, soltando a mão de Vinícius, que a observava, confuso. Ela se virou e caminhou de volta para Roberta, que tentava se levantar meio atordoada, e olhar de desespero no rosto dela a fez hesitar. O que está acontecendo? Por que você está tão assustada? Júlia, é uma armadilha. Roberta conseguiu sussurrar, seu rosto pálido e encharcado de suor. Fernando, ele não está aqui para ajudar. Ele está atrás de você. Ele não vai parar até conseguir o que quer. Uma onda de emoções atravessou Júlia. Roberta não era apenas uma rival. Ali, naquele momento crítico, ela também parecia uma pessoa assustada, tentando se proteger. Por que eu? O que ele quer de mim? Uma pergunta que ecoava dentro dela. Um enigma que ela precisava desvendar. Antes que Roberta pudesse responder, um tremor atravessou o ambiente. As luzes falharam, mergulhando a sala em uma penumbra apavorante. Júlia sentiu o coração disparar. O silêncio que se seguiu parecia uma pausa súbita, como se o mundo tivesse parado por um breve segundo. O que foi isso? Vinícius perguntou, sua voz carregando um toque de pânico. E então, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um grupo de homens, uniformizados, entrou rapidamente, suas expressões graves e ameaçadoras.
Ninguém pode sair! Um deles gritou, segurando uma arma. O choque percorreu o corpo de Júlia como uma corrente elétrica. Fernando, o que você fez? Roberta gritou, agora segurando a perna com dor, enquanto tentava se afastar. Você era a chave, Roberta. Fernando respondeu, seu tom frio e calculado. E agora, essa chave está prestes a abrir a porta para novas possibilidades. Desculpe atrapalhar a sua festa, mas temos assuntos muito mais importantes a tratar. As revelações se acumularam, e o ar ficou denso. Júlia trocou olhares com Vinícius, uma mistura de incerteza e desespero. Fernando estava mais do que disposto a usar a situação em seu benefício. Então, o que veio a seguir foi um golpe devastador. Roberta, numa reviravolta inesperada, levantou o olhar e confrontou Fernando. Você não pode fazer isso. Eles não têm nada a ver com isso. Uma risada cortante ecoou. Oh, mas eles têm, Roberta. Eles têm tudo a ver com a verdade que muitos tentaram esconder. E, de repente, Fernando se virou para Júlia. Seu olhar afiado. E você, Júlia, deveria estar preparada para o que vem a seguir. Afinal, você é a filha que todos pensavam que estava longe do jogo. Mas a verdade? O coração de Júlia parou. Os olhos de Fernando a fixavam, e uma revelação chocante atravessou sua mente. Você é parte de algo maior do que imagina. Seus pais, eles estão emaranhados nesta trama muito antes de você nascer. O seu valor não é apenas como assistente. Você tem um papel que nunca quis assumir. A realidade desmoronou ao seu redor. O vínculo que ela acreditou ter com sua família, a vida que construiu longe da sombra dos segredos, estava prestes a ser desmantelada. Não, isso não pode ser verdade. Sua voz quase um sussurro quebrado. Vamos descobrir. Não será divertido? Fernando sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um chamado para um conflito que poderia definir o futuro de todos. E quando ele se virou para Roberta, um brilho sombrio atravessou seus olhos. Você nunca deveria ter se metido, Roberta. Agora estamos prontos para acabar com tudo que sua família representa. O horror foi imediato. O que começara como uma noite de glamour, agora era um jogo de manipulações, medo e traições. O que mais estava por vir e o que realmente significava ser parte daquela família? Júlia sentiu que o show estava se abrindo, levando a uma verdade que ela nunca desejou saber. E com isso, a pergunta pairou no ar. Quem realmente era ela? Se a própria identidade estava enredada em segredos que poderiam arrastá-la para um futuro sombrio e incerto? Fernando estava ali, desafiando tudo o que Júlia conhecia, e a verdade que ele sugeria a encantava e a aterrorizava ao mesmo tempo. Você é parte de algo maior do que imagina. A frase dele ecoava na mente dela, como um tambor que não parava de tocar. O que isso queria dizer? Antes que pudesse formular uma resposta, Roberta ergueu-se do chão, sua determinação reluzindo nos olhos. Você não pode acreditar nele, Júlia. Roberta gritou. Seu tom mente. Ele quer te usar. O desespero em sua voz rasgava o silêncio, como um grito que ecoava em um abismo. Mas antes que Júlia pudesse refletir, um estrondo profundo veio do fundo da sala. As luzes piscavam, como se estivessem lutando para se manter acesas. O tempo parecia se esticar, e então o silêncio foi quebrado por gritos lá fora. Júlia sentiu um tremor na terra sob seus pés. O que está acontecendo? Vinícius quase sussurrou, seu olhar balançando entre o terror e a pergunta sem resposta. De repente, a porta atrás de Fernando se abriu violentamente, e um jovem adentrou, ensanguentado. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados de medo. Eles estão vindo. Precisamos sair agora! Gritou, a voz embargada, transbordando pânico. Júlia ficou pasmada. Quem era aquele? O corpo dele estava coberto de arranhões e sujeira. O que está acontecendo? Ela questionou, o coração apressado. É a organização. Eles sabem o que estamos fazendo. Estão aqui para acabar com todos nós. Ele se virou, as feições dele repletas de terror. O suor escorria por seu rosto, e em segundos, a tensão na sala aumentou. Um trovejar de desespero.
como se todos soubessem que algo horrível estava prestes a acontecer. Mas o que isso tem a ver com a gente? Roberta estava agora colada ao chão, seus olhos fixos no jovem, como se tudo fosse uma alucinação. O seu pai, Julia! O rapaz gritou, e um silêncio pesado caiu sobre todos. Ele estava envolvido em algo muito grande, e você é a única que pode impedir aquilo, a todo custo. Julia se sentiu como se o chão estivesse se desmoronando sob seus pés. O que ele queria dizer com aquilo? Seu pai? Que envolvimento! Assim que ela ia perguntar mais, um disparo foi ouvido na sala. O som tocou fundo em sua alma, um lembrete cruel de que não havia mais escapadas. Julia, precisamos ir. Vinícius puxou-a, mas a confusão tomou conta da mente dela. Não, espera, o que está acontecendo? Mas o desespero já havia tomado conta daquele jovem. Um grupo de homens uniformizados irrompeu pela porta, com expressões frias e determinadas. Todos sob controle. Um grito autoritário reverberou na sala. O clima de festa, de glamour se transformava em uma armadilha mortal. Aquela não era apenas uma noite de celebração. Era um jogo de vida ou morte. Fernando sorriu, provocador. Vejo que as coisas realmente tomaram um rumo interessante, não é? O sarcasmo em sua voz cortou como uma lâmina afiada. Julia, esse é o momento mais crítico da sua vida. O jovem se jogou em frente a ela como um escudo. Naquele instante, algo surgiu nas entranhas de Julia. Espera! O que você sabe sobre meu pai? O olhar do jovem se desvaneceu por um instante. Sua expressão mudou de terror para uma séria determinação. Seu pai, ele é a chave. Ele fez um pacto que modificaria tudo. E agora eles vão atrás da sua vida também. A sensação de pânico era opressiva. Julia sentiu que tentava se agarrar a uma realidade que estava se desfazendo. A atmosfera carregava uma tensão elétrica, e suas inseguranças se transformaram em terror. Com um movimento rápido, ela se virou para Fernando, um nó no estômago. Você! O que você tem a ver com isso? Ele apenas riu, um riso que soou como o eco de um relógio. O passado sempre vem à tona, Julia. E o seu passado é mais complicado do que imagina. Naquele momento, as luzes começaram a piscar novamente, quase como se um aviso de que tudo estava prestes a desmoronar. Julia sentiu uma onda de calor, seu coração disparou e uma certeza tomou conta dela. Tudo o que ela achou que sabia estava prestes a se desvanecer. O que você está escondendo, Fernando? Um ódio profundo começou a vibrar em seu peito, como se 1000 armadilhas se retessassem ao seu redor. As paredes da sala pareciam se fechar. O ar estava pesando. Você não pode sair, Julia. O que acontece aqui vai mudar o curso de tudo. A declaração dele parecia uma condenação, e a verdade repentina a atingiu como uma onda. Não posso acreditar. A intensidade da revelação a fez vacilar, e a condição de Roberta apenas acentuava a incerteza. Então, um grito rasgou o ar novamente. Julia! O que você está fazendo? Nunca se sentiu tão perdida. O sentido do que estava acontecendo estava se esvaindo rápido, enquanto a confusão se tornava ainda mais opressiva. Até que todos perceberam, o jovem ensanguentado, a verdade não revelada e o perigo à espreita. Nesse instante de desespero, uma decisão teria que ser tomada. A única coisa que eles sabiam era que nada seria como antes. E ficou claro que a batalha estava apenas começando. O silêncio era quase ensurdecedor após o grito desesperado do jovem. Julia sentiu o coração disparar quando Fernando se virou, seu olhar traiçoeiro e desafiador. O caos da sala parecia se desenrolar em câmera lenta. A tensão era palpável, como se todos contivessem a respiração, esperando pela próxima bomba que explodiria. Julia, você precisa ouvir. O jovem ensanguentado tornou a falar, e sua voz tremia de medo. Eles estão vindo, e você é o alvo. Alvo? Ela sentiu um frio na espinha. Quem são eles? Os gritos lá fora se tornavam mais altos, ecoando na sala. O pânico estava se espalhando como fogo em palha seca.
Fernando, como se estivesse se divertindo com o tormento, sorriu. Essa é a parte mais interessante, não é? Você, Júlia, é a chave para o jogo. E se não cooperar, as consequências serão severas. Nesse momento, a porta se abriu abruptamente. Um grupo de homens mascarados irrompeu, armas em punho. E o ambiente que outrora parecia festa se transformou em campo de batalha. O tempo parou. Os rostos das pessoas se tornaram uma mistura de confusão e terror. Para a parede! Um dos homens gritou. A sala estava em caos. O jovem se pôs na frente de Júlia, protegendo-a como um escudo. Corra! Ele gritou. Mas a adrenalina a paralisava. Ela sabia que se fizesse um movimento, aquele era o momento em que tudo se rompera. Roberta, ainda no chão, olhou para Júlia. Seus olhos traíam uma mistura de medo e determinação. Júlia, a verdade não pode ficar escondida. Você precisa saber quem realmente te persegue. A frustração e a dor na voz dela eram palpáveis, e Júlia sentiu um aperto no coração. Tudo parecia tão confuso. E então, um grito cortante ressoou da porta de saída. Socorro! Alguém me ajudem! Uma figura feminina foi empurrada para dentro da sala, e Júlia ficou em estado de choque. Era sua mãe. Ela estava ali, em carne e osso, com marcas de luta pelo corpo e o olhar apavorado. Mãe! Júlia imediatamente tentou correr em sua direção, mas Vinícius segurou seu braço, os olhos grandes e cheios de pavor. Não, Júlia, não é seguro. Mas a expressão no rosto de sua mãe foi a única coisa que importou naquele momento. Júlia, você não tem ideia do que está acontecendo. A voz dela estava carregada de desespero. Eles vêm atrás de você, porque você é a única que pode acabar com isso. Acabar com o quê? O desespero começava a transformar a raiva em algo mais amargo. Por quê? O que eu faço? O que você fez? Fernando observava tudo como se fosse um espetáculo. Os homens mascarados estavam prontos para agir. A noite está apenas começando, minha querida, ele disse com um sorriso maligno. A verdade é que seu passado está prestes a se revelar. E quando isso acontecer, bem, prepare-se. E de repente o jovem no chão gritou. Dê a ela o que precisa saber. A verdade é a única forma de se salvar. A urgência dele era quase palpável. Júlia olhou para cada rosto ao seu redor. Sua mãe, a rival, o jovem, tudo estava tão confuso, mas esse era o momento. Os pedaços do quebra-cabeça estavam se juntando. Quem sou eu realmente? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Diante daquela sala dominada pelo medo, o jovem, entre respirações pesadas, disse: Você é filha de uma linha de herdeiros que lutaram para desvendar segredos obscuros. E agora, esses segredos voltaram. Uma traição, um pacto. Sua vida inteira foi moldada por isso. Você precisa saber. Nesse instante, a casa começou a tremer. A parede atrás de Fernando se desviou, revelando um compartimento oculto. Todos os olhos se viraram para a abertura, onde brilhos dourados pareciam chamar Júlia. O pânico e a curiosidade se misturam, como um mar em tormenta. O que é isso? A pergunta escapuliu de sua boca. Um murmúrio. Fernando olhou, quase em choque. Não, não pode ser! Seu rosto se contorceu em horror, como se a verdade estaria prestes a escapar. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o grupo mascarado avançou. Eles vienen! Um dos homens gritou, e o pânico tomou conta da sala. Num instante, tudo aconteceu de novo. Disparos, gritos, e Júlia percebeu. A verdade estava se revelando, mas a consequência disso poderia a levar a um abismo que nem mesmo ela poderia imaginar. Nesse momento, a escolha estava em suas mãos. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, e ela sabia que não haveria retorno. A tensão na sala era quase insuportável. Júlia olhava para os homens mascarados, suas armas brilhando sob a luz instável. O coração batia forte, as palmas suadas. A presença de sua mãe ali a deixava confusa. Seria ela realmente amiga ou uma mera peça nesse jogo mortal? Fernando, com um sorriso sombrio, continuava a provocar. A verdade está começando a vir à tona, não está, Júlia? Ele se aproximou, como se pudesse sentir o medo dela.
Nesse instante, a porta explodiu e um grupo de pessoas entrou, trazendo com elas um fôlego novo de caos. Era uma equipe da polícia chefiada por um homem de presença forte. Todos no chão, ele gritou, e o alvoroço se espalhou. Os mascarados levantaram as armas, mas eles estavam prontos. O que veio a seguir foi um vendaval de tiros, gritos e a sensação de que a vida de Júlia estava prestes a mudar para sempre. A sala virou um campo de batalha. Júlia tentou proteger sua mãe, que a puxava para o chão. O jovem ainda estava ali, ofegante, tentando se manter em pé. A fumaça subia, entorpecendo a visão. "Precisamos sair", ele gritou, mas o pânico se espalhava. A polícia conseguia controlar a situação, mas a verdade se desenrolava a passos largos. Em meio ao caos, um disparo saltou a mais. Roberta, que estava tentando se levantar, caiu novamente, desta vez com um olhar de apavoro estampado no rosto. "Júlia, é uma armadilha!" Aquelas palavras a atingiram como um relâmpago. Uma armadilha? O que Roberta queria dizer? A sala estava em um caos absoluto, e a adrenalina pulsava nas veias de todos. E então aconteceu. Um homem alto, de terno escuro, entrou na sala. Júlia não conseguia ver seu rosto, mas algo nela reconhecia a figura. Um frio percorreu sua espinha. Era seu pai. Como ele havia conseguido estar ali? Mas a surpresa durou pouco. Ele avançou, sua presença dominando o espaço. "Júlia!" ele gritou, com uma urgência que fez o coração dela parar. "Você precisa sair agora!" As palavras dele a lançaram para trás. O que ele estava fazendo aqui? O que ele sabia? O jovem ferido olhou para ela com desespero. Seu pai é o verdadeiro jogo. Ele sabe mais do que aparenta. A revelação a atingiu como um soco. "O que você quer dizer com isso?" Ela piscou, o sentimento de traição tomando conta, enquanto os olhares se encontravam. Fernando ergueu uma sobrancelha. O achado o excitava. Um a um, os segredos vão se revelar, Júlia. E como se em um filme, uma série de flashes aconteceu. O homem que ela conhecia como seu pai não era quem todos achavam. Na verdade, era o mestre da trama, guiando tudo nas sombras. Os braços de sua mãe ao redor dela eram uma proteção, mas eram também as correntes que a aprisionavam na dúvida. "Mãe, é verdade!" O nó na garganta dela crescia. "Você sabia? Você me escondeu isso?" A feição dela vacilou, uma expressão entre a dor e a determinação. "Eu fiz o melhor que pude. Mas agora precisamos sair daqui." Júlia estava em um fogo cruzado, sem saber em quem confiar. O que realmente estava acontecendo? As palavras do jovem pareciam ecoar em sua mente. "Ele não está aqui para te proteger." Então, o clima mudou de novo. A sala estava prestes a explodir. Uma luz forte começou a piscar e gigantescas traves de metal desmoronaram, dividindo a sala em seções, criando uma barreira entre Júlia e os rostos familiares. Uma luta louca se desenrolou enquanto os homens, agora apreensivos, se dividiam. Então, no momento mais caótico, Roberta ergueu a voz. "Eu posso te ajudar, Júlia. Não confie neles. A verdade pode mudar tudo." E ao mesmo tempo em que as palavras saíam, outro disparo ressoou. O mundo ficou em câmera lenta. Júlia estava paralisada. O que ela deveria acreditar? O que vinha a seguir? O clima, antes cheio de agonia e medo, tornou-se uma tempestade de sentimentos. Uma fuga terminaria em uma traição? Os mistérios familiares estavam se entrelaçando em uma teia que poderia ser irremediável. E a verdade? Onde estava ela? Neste jogo mortal. Enquanto os ecos da luta e das vozes se misturavam, um pensamento eterno pairou no ar. Quem realmente era ela num mundo tingido de segredos e mentiras? O que a esperava quando finalmente decidisse encarar a realidade? Nada estava resolvido. A cada instante, mais perguntas surgiam, e cada revelação apenas a deixava mais perdida em meio a um mar de incertezas. Uma nova jornada estava prestes a começar. Júlia sentiu a adrenalina pulsar em suas veias enquanto olhava para o caos à sua volta. O som de tiros, gritos e o cheiro de fumaça formavam uma sinfonia aterradora.
Sua mãe, a figura que sempre era um mistério, estava diante dela, pedindo socorro. Mas a verdade estava se desdobrando como um quebra-cabeça em meio a tanta confusão. Precisamos sair, Júlia, agora. A urgência na voz de sua mãe a fazia hesitar, mas os olhos dela transmitiam um terror que a mobilizava. O jovem que se ferira a protegia, e Roberta, surpreendentemente vulnerável, gritava conselhos das sombras. Confie em mim, Júlia. Não os deixe te enganarem. A sinceridade dela, numa fração de segundo, fez Júlia sentir um eco de quem ela realmente era. Lutar ou fugir, essa era a escolha. Mas naquelas circunstâncias, fugir parecia ser a única opção. Com uma determinação repentina, Júlia agarrou a mão do jovem e, com um impulso, correu em direção à saída. Os disparos continuavam, e a sensação de que estavam cercados a fazia sentir-se como uma presa em um jogo mortal. Nesse momento, a sala começou a desmoronar ao redor deles. As paredes pareciam fechar, como se estivessem sendo arrastadas para o abismo. Vamos! A voz de Vinícius ressoou. Ele apareceu em meio ao tumulto, seu rosto marcado por um desespero que se misturava à determinação. Júlia! Aqui, cada passo a levou para mais perto da porta, mas a verdade do que estava acontecendo ainda ecoava em sua mente. Fernando, os homens mascarados, a traição. Quem eu realmente sou? O que está acontecendo com a minha família? Pensou, o nó na garganta se apertando. Reunindo coragem, ela parou por um momento, olhando para todos. Seus rostos eram reflexos de medos e segredos inconfessáveis. Espere! Antes de sairmos, precisamos encarar isso de frente. O que está acontecendo de verdade? Sua voz ressoou com uma nova força, pescando a verdade do abismo em que se encontravam. Fernando levantou as mãos, um sorriso sinistro se desenhando em seu rosto. Você realmente quer saber? A verdade é que seu legado e sua família são mais profundos do que você imagina. Uma guerra nos bastidores se aproxima, e você é a peça final neste quebra-cabeça. E enquanto ele falava, o som de sirene se aproximou. A polícia estava a caminho, e uma onda de esperança e medo tomou conta de Júlia. Seriam eles a salvação ou apenas mais um elemento nesse jogo cheio de traições? Antes que pudesse decidir sua próxima ação, a presença da sua mãe começou a se esvair. Júlia, não se esqueça, você é mais forte do que imagina. Encare suas verdades. O que os outros pensam não define quem você é. Seu desvanecimento a atingiu em cheio. Era hora de quebrar as correntes que a mantinham atada. Com um grito de desafio, Júlia finalmente decidiu. Eu não vou fugir. Eu vou enfrentar isso. Se a verdade precisa vir à tona, que venha. Estou pronta. Os homens mascarados hesitaram. O clima mudou instantaneamente. E ao redor dela, uma onda de determinação começou a brotar. A coragem de encarar seus demônios era a única coisa que poderia realmente libertá-la. Então, ao abrir a porta, não apenas ela estava fugindo do perigo, mas se aproximando da liberdade que sempre desejou. O ar fresco batia em seu rosto, e em um último vislumbre, a multidão a corria desesperada em volta da festa. Mas dentro de Júlia, uma certeza queimava. Ela estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas de que era capaz. E assim, em meio ao caos e à confusão, ela fez uma escolha. Não era apenas sobre sobreviver, era sobre reconhecer a força que sempre teve. E enquanto a história dela se desdobrava, uma questão ecoava em sua mente, quase como um mantra. Quem sou eu de verdade? E o que estou disposta a fazer pelo que acredito? Essa jornada não terminara, tudo estava apenas começando. E ao viver essa experiência, um recado ecoava. A verdadeira força está em enfrentar os próprios medos, olhar nos olhos da verdade e decidir quem queremos ser no meio de toda a desordem. E você? O que faria se estivesse no lugar de Júlia? Ouçamos as vozes dos nossos próprios medos, enfrentemos as nossas verdades e lembremos que o poder reside na decisão de agir. Não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder os próximos capítulos dessa história impactante.
e esmague o botão de like, agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa mensagem poderosa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente.